Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Alisson e eu vou falar para vocês sobre as perdas com a estiagem dos cafezais que ocorreram no Brasil como um todo. A equipe de desenvolvimento dessa pesquisa foi uma equipe grande, envolveu todos os técnicos da Fundação Procafé, mais colaboradores de outras instituições, para que nós chegássemos a esses números. A justificativa do nosso trabalho é que as principais áreas produtoras de café do Brasil, do Centro-Sul, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, foram afetadas por um veranico severo de janeiro a março de 2014. Devido a essas condições, nós tivemos prejuízos severos, tanto na safra de 2014, com possíveis reflexos para a safra do ano que vem, de 2015. Deste modo, nós realizamos essa estimativa de perdas antes do início da safra, que a safra já está iniciada no Brasil como um todo, para nós vermos o que seria essa perda no Brasil como um todo. E isso serve de informação para todos os elos da cadeia do café. Serve para o exportador, serve para o torrador, serve para o produtor, serve para todo mundo ter uma ideia do que vai ser a safra de 2014 e os possíveis reflexos para 2015. Aqui são as chuvas acumuladas nos meses de janeiro e fevereiro de 2014. E vejam só, as grandes áreas produtoras de café do Brasil estão nesse centro aqui, ó. E o que teve de chuva aqui, pessoal? No mês de janeiro, de 120 milímetros para baixo, aonde mais choveu nesse miolinho verde aqui, ó, foi 120 milímetros em janeiro. E no mês de fevereiro foi de 70 milímetros para baixo, tá? A não ser alguma propriedade localizada, alguma micro-regiãozinha que recebeu uma chuvinha a mais, no grosso, no centro-sul do Brasil, aonde está 80% da produção, 90% da produção de café do Brasil, no mês de fevereiro nós tivemos menos de 70 milímetros de chuva. Isso daí é uma situação que nos deixa em estado de alerta total. Como o André já falou antes para vocês, falando de evapotranspiração, de temperatura média, vejam só, a temperatura média para a região é em torno de 22,4 graus, de 1974 até 2013. Nós tivemos em Varginha 2 graus, 24,1, 2 graus acima da média. Em Boa Esperança, 25 graus de temperatura. Tá? Isso daí, pessoal, além da falta de água, essa temperatura influenciou muito nesse estresse hídrico. A evapotranspiração, como o André explicou, que é a água que o solo e a planta perde para o ambiente, nós saiu de 101 em Carmo de Minas, onde nós tivemos a menor evapotranspiração, até 135 milímetros de evapotranspiração em Boa Esperança. Mas evapotranspiração grande, enorme, pessoal, enorme evapotranspiração. E o que choveu em fevereiro? Em fevereiro choveu em Varginha perto de 50 milímetros, em Carmo de Minas perto de 10, em Boa Esperança próximo de 50 e em Muzambinho em torno de 70. Ou seja, pessoal, com a evap perdendo de 101 milímetros a 135 e chovendo de 10 a 70, o que aconteceu com isso? Um déficit hídrico severo. Então o objetivo desse nosso trabalho foi dimensionar essas perdas através de um levantamento a nível de campo. Os técnicos da Fundação Procafé e os colaboradores foram para campo para fazer esse teste. Não foi um negócio, liga para um, pergunta o que vocês acham. Não, nós fomos para campo medir o que estava acontecendo. Então nós estimamos de forma objetiva o que estava ocorrendo com a seca. Olha aqui, o que nós vínhamos observando no nosso levantamento. Plantas adultas murchas, a planta murchando. Quando nós cortávamos o fruto não tinha nada dentro, tá? Lógico, em algumas lavouras. Muita escaldadura,
O lado do sol da tarde totalmente detonado com escaldadura. O lado do sol da manhã melhor. Escaldadura nos frutos. O que nós fomos vendo durante o levantamento foram situações extremas. Qual que foi a nossa metodologia do trabalho de campo? Nós pegamos, estratificamos as regiões em sub-regiões, de acordo com as condições climáticas dessas sub-regiões, né? Tipo de vegetação, solo, altitude, etc. Nós agrupamos as regiões em sub-regiões, tá? Dentro dessa sub-região, nós elegemos os municípios de maior representatividade e as lavouras foram escolhidas aleatoriamente. Chegávamos, por exemplo, região, sul de Minas, sub-região, Varginha. O que era a sub-região de Varginha? Varginha, Eloy Mendes, Carmo da Cachoeira, Três Pontas. Nessa sub-região, nós elegimos esses municípios que eu estou citando, mais importantes, íamos em lavouras aleatoriamente e dentro das fazendas nós visitávamos lavouras que nós pegávamos lavouras até segunda safra, lavoura adulta com carga alta, lavoura adulta com carga baixa, lavoura esqueletada no ano de produção, tá? E lavouras recepadas. Coletávamos esses frutos como se nós estivéssemos colhendo uma amostra de solo, tá? Andava na lavoura como um todo, coletava o fruto no terço médio da planta, no terço superior e no terço inferior do ramo inteiro. Levávamos esses frutos, tirávamos uma amostragem, contávamos 100 frutos e colocávamos para boiar num baldinho. O que boiava desses frutos, nós cortávamos para ver por que esses frutos boiaram. E aí nós vimos o coração negro, que é o fruto preto, o fruto xoxo, o mal formado e o fruto que tinha um espacinho, que eu acredito que muitos dos senhores observaram nos cortes, frutos com um certo espacinho, né? Nas folhas, nós observamos o nível de escaldadura, tamanho das folhas e o número médio de internódios de crescimento. Tá? O que foi o resultado que nós chegamos das perdas? No Brasil como um todo, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, nós chegamos a uma perda média de 18% na cafeicultura de arábica. Alguns dos senhores vão achar que é muito, alguns dos senhores vão achar que é pouco. Tá? Por que 18%? Porque nós chegamos a 30% no sul de Minas, tá? Médias menores no Triângulo, em São Paulo. Tá? Aqui na próxima eu já tenho nós já vamos ter os resultados mais estratificados. O que nós temos visto? Quando vai para o lavador os frutos, o fruto cereja, que deveria sair numa bica, e o boia, que deveria sair pretinho nessa bica, o boia está saindo o puro cereja verde. Aí muita gente, esse lavador está estragado. Você pega esse cereja verde, corta ele está com algum problema. Ele boiou porque ele tem algum problema. Os frutos chegando no terreiro, uma quantidade imensa de frutos boias, tá? Tudo xoxo, muita coisa xoxa. As máquinas colhendo, os ventiladores da máquina, os exaustores, jogando muito café entre aspas, né, pessoal? Jogando muito café no meio da rua. A hora que você vê uma foto igual essa aqui, a rua forradinha de café. O que é isso, pessoal? É porque o fruto está LED, ou seja, não tem nada dentro. A hora que você pega, tá xoxo, não tem nada, e começa a jogar o fruto pro meio da rua. Nunca vimos um ano com tanta escolha igual esse ano, a hora que está beneficiando o café. A escolha aumentou significativamente esse ano. Outra coisa que os senhores vão notar, quem já beneficiou o café vai ver isso, quem ainda não beneficiou, verá. Os sacos estão muito mais cheios, porque o café está muito mais leve. Tem situações que está costurando para dar 60 quilos, não está tendo jeito nem de dobrar, de fazer a dobrinha no saco para costurar. Está tendo que costurar sem dobrar o saco. Está enchendo o saco praticamente inteiro para dar os 60 quilos, de tão leve que está o café.
Bom, as perdas médias no Brasil arábica foi de 18%. Tá? Minas Gerais, o sul de Minas, tivemos perdas de 30%. Na zona da mata, 20%, está até aqui presente o César Clóri, que nos ajudou muito nessa etapa. Muito obrigado, César, pela ajuda. No Triângulo e Alto Paranaíba, 10%. Jequitinhonha e Norte, 12%. São Paulo teve em torno de 11% de perda. E Espírito Santo, 12% de perda. Tá? A estimativa para a safra 2015-2016, se continuar como nós estamos vendo, o futuro não é bom. Tá? 2015 nós teremos problema novamente na safra. O que nós estamos aguardando e o que os meteorologistas estão prevendo é que o mês que vem vai chover muito. Tá? Desde janeiro, o mês que vem vai chover muito. Fevereiro vai chover muito, nada. Março vai chover muito, nada. Abril vai chover muito. Começou a querer melhorar. Não, maio vai dar, nada. Agora é junho. Agora junho vai chover muito, viu, gente? Junho vai chover muito. Então, mas se continuar essa situação, tá muito complicada, tá? Os déficits hídricos, se chover, pessoal, só para vocês terem uma ideia, dentro da média, junho, julho, agosto, nós vamos chegar num déficit hídrico em Carmo de Minas de 200 milímetros, em Varginha de 250, em Boa Esperança de 300 milímetros. Ou seja, nós vamos ter uma seca pior do que a de 2007. Tá? A situação nossa vai ser pior do que a de 2007. Na região nossa de Boa Esperança, Campos Gerais, Campo do Meio, Varginha, foi possível ver isso. As lavouras já começaram a murchar de novo. Tá? Essa chuvinha que deu aí de 5 a 10 milímetros aqui em Varginha, em torno de 5 a 10 milímetros, não refrescou a situação, não melhorou nada. Se os senhores visitarem lavouras hoje aqui em Varginha, lavouras com sistema radicular mais superficial, vocês vão ver que já está começando a murchar de novo. Tá? Você acha que do sul de Minas a pior região foi a de Boa Esperança, Campo Gerais? Foi, com certeza. Lá a perda, você lembra? A perda lá tem em torno de 40%. Ela é maior do que a média geral. Porque quando a gente fala em sul de Minas, a gente tem que ver que tem Poços de Caldas, no sul de Minas, que além de ser mais alto, mais fresco, choveu mais. Então nós temos Andradas, né? O solo influencia muito, tá? Mas só que a situação foi tão drástica que o solo mais argiloso, ele começou, os terrenos que o pessoal chama de terreno de cultura, ele começou a rachar. Ele sofreu mais do que o arenoso. O terreno de cultura esse ano ele sofreu mais que o arenoso, porque começou a rachar. Como é argila 2:1, argila de atividade alta, ele começou a rachar. Foi péssimo também. Pessoal, era isso. Pois não? Quando foi feito esse estudo? Março. Foi feito em março. De lá pra cá, se chovesse exageradamente bem, só paralisaria a perda. Então as perdas, elas, depois que nós fizemos o estudo, ela ainda não paralisou, ela ainda gastou um tempinho para cessar. As perdas de 2014, porque as perdas de 2015 ainda estão em andamento. Então, no caso, ela tende a aumentar até um pouquinho dessa pesquisa. Tende a aumentar um pouco. E tanto é que o senhor pode ver que quem está colhendo café, quem já está com a safra adiantada, tá todo mundo, tá tendo dois tipos de pessoas. Os que chegam pra gente contando que tá bom, uma hora que você vai ver tá ruim, e quem está chegando à conclusão que realmente o sul de Minas está em torno dos 30%. Igual um amigo esses dias chegou e falou: ó, meu café não quebrou tanto não, ué. Olha lá, colhi uma lavoura adulta, velha, quebrou tanto não, gastei 680 litros só para fazer um saco. Só? Então tá, ué. Falei, então tá, tinha que gastar nessa época 480, né? Nessa época que a gente tá 30%. Falei, beleza, parabéns. Gente, muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia.